Olá, senhores, tudo bem? Aqui é o professor Thiago Coutinho, do ícone Pechincha, dando aula de Geografia para o segundo ano. Hoje nós vamos fazer uma questão que está lá no seu módulo 5, questão número 2 da sua apostila, Desenvolvendo Habilidade, página 753. O assunto, solos brasileiros. Para você fazer a questão com mais tranquilidade, eu vou dar uma palhinha aqui sobre o processo de formação de solos no Brasil. Tá? Primeiro, independentemente do solo ser no Brasil ou em qualquer outro lugar, a formação dos solos tem uma influência muito forte do clima local. Então, dependendo do tipo climático, certamente o solo vai ter uma configuração que é vinculada a esse tipo climático. Por quê? Porque o clima ele pode apresentar uma média pluviométrica maior, ou seja, pode chover mais no lugar, ou menor. E isso influencia diretamente na formação do solo. Existem vários fatores que influenciam na formação do solo, mas o clima talvez seja se não o principal, um dos principais fatores para que você preste atenção na hora de fazer as questões. Por quê, pessoal? Porque o solo, para desenvolver seus horizontes, ele necessita de água infiltrando nesse solo. Então, quanto mais água, muito provavelmente mais horizonte, né? Desde que essa água penetre, infiltre. Não adianta chover bastante e você desmatar o solo e ele ficar exposto. Aí você só vai conseguir lixiviação, erosão. Mas o desenvolvimento dos horizontes está vinculado a essa infiltração de água. Então, em lugares onde praticamente não chove, regiões extremamente áridas, semiáridas, o que vai acontecer? O solo não vai desenvolver tanto assim. Vai ser um solo raso, vai ser um solo pedregoso, a rocha matriz ela vai ficar mais próxima, de repente vai ficar até exposta, né? Diferentemente de lugares onde você consegue ter uma absorção maior de água, né? Aquele solo mais esponjoso, então você consegue ter uma profundidade maior e desenvolvimento maior dos horizontes. Isso vai afetar diretamente a fertilidade, vai afetar uma série de coisas que estão relacionadas aí ao uso, ao manejo do solo. Então, depois dessas informações, vamos dar uma olhadinha na questão aí comigo. A questão diz o seguinte: os solos originalmente formados na depressão sertaneja compõem um verdadeiro mosaico pedológico. Suas principais características incluem, vamos lá, ele está dizendo para você que os solos compõem um mosaico pedológico, ou seja, uma mistura, né, de diversas coisas. Mas a coisa mais importante do enunciado está em formados na depressão sertaneja. Primeiro, ele está te dando o formato do terreno, que é uma depressão, ou seja, ou está abaixo das áreas ao redor, se for uma depressão relativa, ou está abaixo do nível do mar, ali, se for uma depressão absoluta. E aonde que está essa depressão? Depressão sertaneja, ou seja, está no sertão do Nordeste brasileiro. Como é o clima no sertão do Nordeste brasileiro? Tropical semiárido. Chove muito ou chove pouco? Coutinho, chove pouco. Se chove pouco, a tendência é que você não tenha tanta infiltração de água e que o solo não seja lá muito desenvolvido em seus horizontes. Então vamos às questões, às alternativas. Suas principais características incluem, letra A, pouca profundidade e aspecto pedregoso, com texturas que variam da arenosa a argilosa. Olha só, que carinha de gabarito, né? Letra B, elevada fertilidade natural e favorecimento pela topografia ao desenvolvimento de uma agricultura eminentemente mecanizada. Por que não pode ser a letra B, né? Desde quando a depressão favorece a agricultura mecanizada? Precisa de uma área mais plana. Letra C, predominância dos organossolos em mais de 90% da área correspondente à depressão sertaneja. São solos orgânicos, digamos assim, 90%. Enfim, não tem uma relação direta, né? Não condiz com a verdade, por isso está fora a alternativa C. Letra D. Sua capacidade natural de reter a maior parte dos volumes de chuva precipitados sobre eles. Aí que não vai fazer o menor sentido mesmo, sobretudo pela referência que nós fizemos aqui ao clima. Então, sabendo um pouquinho desse processo de formação, você resolve as questões sobre os solos brasileiros. É isso, senhores, espero ter ajudado. Um abraço, até a próxima.